E aí pessoal, beleza? Então vamos seguir aí com a aula que vai tratar sobre as mudanças, né? Com relação aí à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a nossa tão conhecida CIPA nas empresas, né? E até em algumas instituições governamentais também já existe. Bem, tudo parte do princípio de que no dia 21 de setembro de 2022 surgiu a Lei 14.457, que trata do programa Emprega Mais Mulheres. E esse programa ele traz outras diretrizes, né, dentro dessa lei aqui, mas a gente vai tomar por objeto de estudo apenas a parte do texto que vai tratar da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, a CIPA. No dia 20 de março agora de 2023, vai fechar o prazo que as empresas tiveram, né, para instituir aí a política, né, divulgar a política para os seus trabalhadores com relação aí à prevenção de assédio, né, assédio sexual, não só esse, a gente vai ver que não é só o assédio sexual, e outras formas de violência no trabalho, certo? Então, ainda dá tempo de correr atrás, né, e começar a trabalhar em prol disso daí. O texto da lei que a gente acabou de ver, ele foi baseado na Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção aqui, até o dia 11, que é o dia que estamos agora, 11 de fevereiro de 2023, ainda não foi ratificada pelo Brasil, certo? Mas a própria lei do Emprega Mais Mulheres traz essa síntese, né, da Convenção 190 para dentro aí das suas diretrizes. E também essa Convenção 190 ela vai fornecer uma estrutura clara para a ação, né, da dignidade e o respeito dentro do trabalho, livre da violência e do assédio. Então, as normas elas também reconhecem esses comportamentos aí como uma própria violação de abuso dos direitos humanos, né? As normas internacionais que definem aí os padrões legais desses comportamentos no mundo do trabalho. Então, quais são os atos aí que configuram violência e assédio? Pessoal, existem muitas definições aí, mas nenhuma definição ainda no Brasil, né, oficialmente colocada em legislação. Então, o assédio sexual ele é frequentemente classificado como uma forma de violência baseada em gênero. E aí a gente vê que a definição da OIT traz que é uma variedade de comportamentos e práticas inaceitáveis que visam, resultam ou podem resultar em danos físicos, psicológicos, sexuais ou econômicos. Então isso abrange abuso físico, abuso verbal, assédio moral, assédio sexual, ameaças e perseguição, entre outras coisas. Temos que lembrar também que nem sempre o trabalho ocorre em um local físico, certo? Então, para as empresas que possuem trabalhadores aí em caráter de teletrabalho, né, ou que executam suas atividades em outras organizações, também se faz necessária a forma de controle dessas atividades, né, buscando a prevenção
dos tipos de assédio e de violência para esse público de profissionais. Agora, algo importante, ó. O assédio é a caracterização de uma conduta reiterada. Embora a gente tenha visto ali que para a OIT, para a Convenção 190, não se coloca essa descrição, né, reiterada, mas eles já consideram que pode ser, dependendo da gravidade, uma única intervenção, né, com o sentido de assédio, não precisa ser reiterado. Assim como a violência também é uma única agressão pontual, que a gente vê que a OIT ela coloca, né, uma variedade de comportamentos e práticas inaceitáveis, tá? E ela não define, né, sobre a conduta reiterada. E aqui talvez venha a grande dúvida, né, da maioria das pessoas agora para a implementação aí da política e boa conduta com relação à prevenção do assédio. Muitas pessoas acreditam que a responsabilidade desse tema vai recair exclusivamente sobre a CIPA. E isso não é verdade. Então a gente percebe que, de acordo com o artigo 23 da Lei 14.457, as empresas deverão adotar as medidas necessárias para a prevenção e combate ao assédio sexual e demais formas de violência. E a gente vai ver um pouco mais à frente que a CIPA vai ter um item bem específico dentro dessa legislação. Mas a responsabilidade da implementação, né, da identificação, avaliação e o controle dessas práticas de violência é do empregador, é da empresa, é da organização pública ou privada. Aí temos mais um ponto importante que diz que a inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e as outras formas de violência precisam ter ampla divulgação desses conteúdos aos empregados e às empregadas. Isso seria meio óbvio, né? E isso parte do princípio de que, em se tratando de segurança do trabalho, é básico nós informarmos as nossas equipes sobre o que elas têm que se preocupar no ambiente de trabalho, sobre os perigos e os riscos, porque se um trabalhador não reconhece, não tem noção do que é o perigo ao qual ele está exposto, como ele vai se proteger? Certo? No item 2, a fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias. E isso ainda não exclui a aplicação de sanções administrativas, né, sobre o assédio sexual. Mas temos que lembrar o seguinte: o assédio sexual ele é crime, com previsão no Código Penal. E essas sanções administrativas que a empresa vai possivelmente aplicar assim que identificado a má conduta, né, de algum profissional, não exime da questão do cumprimento, né, de outras penalidades no âmbito judicial, certo? O item 3, a inclusão de temas referentes à prevenção e ao combate ao assédio sexual e a outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA. Pessoal, esse aqui é o item que cabe à CIPA. Incluir temas referentes à prevenção
e ao combate do assédio sexual e as outras formas de violência. Aonde? Nas suas atividades. E aí nós temos a NR5 no site lá do Ministério do Trabalho, onde lá vai estar a descrição das atividades da CIPA, né? E nas suas práticas diárias também. E o último item é a realização no mínimo a cada 12 meses de ações de capacitação, orientação e sensibilização dos empregados em todos os níveis hierárquicos da empresa sobre os temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade, à diversidade, né? Em formatos acessíveis e que representem a máxima efetividade de tais ações. Agora, uma das coisas que a gente tem que refletir sobre isso que a gente acabou de ver aqui é que se eu tenho dentro da legislação um item que me diz que eu preciso fixar procedimentos, eu tenho que ter uma forma de acompanhamento e de identificação entre os períodos, né, para que eu consiga mostrar o efetivo cumprimento dessa prática, dessa conduta, que a empresa ela consegue de alguma forma mensurar se está sendo realizado alguma denúncia, se está sendo tomadas devidas providências, em qual período que aconteceu a denúncia, ainda que se tenha o anonimato, né, ali do denunciante, mas o que foi feito com relação àquela denúncia, de que forma que os trabalhadores têm acesso e quais são os canais de denúncia, é uma ouvidoria, é a própria comissão, é uma sala, sei lá, uma sala em reservado. Então, pessoal, os critérios eles têm que ser atendidos dessa forma. Não adianta fazer uma política de prevenção e combate ao assédio e a outras formas de violência no trabalho, muito bonita no papel, ou agora em meio digital, né? Assinado por todos, e deixar isso guardado, isso não girar, tá? Porque o que acontece? Vocês podem ter certeza de que a partir do dia 20 de março, os auditores fiscais a nível federal, estadual e municipal, eles vão estar cobrando das empresas algo que já deveria ter sido pensado a tempo, já deveria estar em andamento, e agora somente se oficializou, né, dentro da jurisprudência. O recebimento de denúncias não substitui o procedimento penal correspondente, foi o que eu falei antes. E lembre-se, o responsável pela implementação das ações é a empresa, não é a CIPA. A CIPA ela vai agir como uma comissão, né, que ela é de fato, de auxílio nesse sentido. Aqui a gente pode até já tirar aquela desculpa da manga, né? De chegar algum auditor na empresa e falar, olha, está aqui o documento, eu fiz o documento, a nossa política de prevenção, mas a CIPA não tirou do papel. Isso não existe, pessoal. Quem tem que cumprir, quem é o responsável, é a empresa, é a organização, ok? Conceito teórico de assédio moral. Então, para a configuração de assédio moral é necessária a conduta reiterada e prolongada no tempo, com a intenção de desestabilizar emocionalmente a vítima. Dependendo, alguns episódios isolados também podem ser qualificados como dano moral, mas não necessariamente configura o assédio moral. E no site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, define-se como toda conduta abusiva
a exemplo de gestos, palavras e atitudes que se repitam de forma sistemática, atingindo a dignidade ou integridade psíquica ou física de um trabalhador. A fonte é Controladoria Geral da União e o Conselho Nacional de Justiça. Então, só lembrando que isso daqui é a nível Brasil. A nível internacional, a visão da OIT é um pouco diferente. Exemplos de assédio moral. Teríamos contestar ou criticar constantemente o trabalho da pessoa, sobrecarregá-la com novas tarefas ou deixá-la propositalmente no ócio, a ver navios, isolamento, provocar a sensação de inutilidade e competência na pessoa, ignorar deliberadamente a presença da pessoa. Então, quando a pessoa chega no ambiente, não olhar para a pessoa, não falar, não dar bom dia, fazer de conta que não viu, divulgar boatos ofensivos sobre a pessoa, dirigir-se a ela aos gritos, ameaçar a integridade física. E aqui, pessoal, ameaçar a integridade física também entra o fato, de colocar o trabalhador em condição de risco no trabalho. Então, mandar ele fazer um trabalho em altura sem adotar todas as medidas de segurança que o trabalho em altura exige, e não é só um cinto de segurança, não é só entregar isso para ele, é tudo aquilo que está na legislação, também constitui aí um assédio moral. A repreensão pública, chamar a atenção do trabalhador, da trabalhadora na frente das outras pessoas. A exposição ao ridículo para atingir metas. Até esses tempos atrás, uma grande estatal brasileira, num de seus eventos, colocou os trabalhadores aí para fazer flexão de braço. A revista íntima do trabalhador. Pessoal, aqui a gente não esquece do fato de que o empregador ele tem que ter os seus direitos preservados também. Só que existe um equilíbrio entre a preservação aí do patrimônio do empregador e o equilíbrio da intimidade, da proteção da intimidade do trabalhador, certo? O dano moral é a dor que a pessoa sente pelo constrangimento que viveu. E pode acontecer horizontalmente, ou seja, de colega para colega, ou verticalmente, então quando sai da hierarquia mais baixo para o superior, ou do superior para baixo, ok? Agora alguns exemplos de assédio moral no telemarketing. Isso daqui, pessoal, é o item da NR17, e a NR17 fala de ergonomia, ela já existe, E já dizia o texto, é o único local em uma norma regulamentadora que fala sobre a palavra assédio. É vedada a organização exigir a observância escrita do script ou roteiro de atendimento, imputar ao operador os períodos de tempo ou interrupções do trabalho dependentes da sua conduta, utilizar procedimentos de monitoramento por escuta e gravação de ligações deve ocorrer somente mediante o conhecimento do operador. Também é vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou constrangimento, como estímulo abusivo à competição entre trabalhadores ou equipe, a exigência de que os trabalhadores usem de forma permanente ou temporária acessórios, fantasias, vestimentas, com objetivo de punição, promoção e propaganda, a exposição pública das avaliações de desempenho dos operadores, e aí isso traz como consequência, tanto para a vítima, para a empresa, a diminuição da autoestima do trabalhador, ele vai ficar desmotivado, vai cair a produção,
vai aumentar a rotatividade do pessoal, vai ter mais erros e acidentes de trabalho, mais faltas no trabalho, licenças médicas frequentes e até mesmo exposição negativa do nome da empresa é possível. Agora sobre o conceito teórico de assédio sexual. É uma conduta de natureza sexual manifestada fisicamente por palavras, gestos ou outros meios propostas ou impostas a pessoas contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. Temos alguns aspectos. Ela configura como sendo uma ação reiterada, mas dependendo do caso ela pode ser por um ato único, como a gente viu, em que a vítima pode ser mulher ou homem e acaba sendo intimidada com incitações sexuais inoportunas. Outro conceito é comportamento subsequente à não aceitação da proposta. E assim, a outra parte não se mostra inclinada em aceitar e ainda assim continua sendo abordada na mesma direção. Nesse momento surge a figura do assédio sexual. Então a pessoa se recusou, né? E a violência continuou. O assédio sexual insere-se no contexto de um problema mais amplo. É a violência laboral, definida por Barreto e Eloane como todas as formas de comportamento agressivo ou abusivo que possam causar dano físico, psicológico, desconforto em suas vítimas. Temos ainda o assédio sexual por chantagem, que é em troca de benefícios ou até para evitar prejuízos na relação de trabalho, ou por intimidação ou ambiental, quando o objetivo de prejudicar a atuação laboral de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva de intimidação ou humilhação é instaurado. Esses seriam os critérios básicos, né? E aí, como a consequência do assédio sexual, vai ter a depressão, angústia, estresse, choro, mal-estar físico e mental, cansaço exagerado, falta de interesse, irritação, insônia, pesadelos, diminuição da concentração, memorização. Então é uma série de consequências que a lista é grande, né, pessoal? Aumento de peso, aumento da pressão, problemas digestivos, palpitações, uso de álcool e até suicídio. Para combater a violência é preciso denunciar. E é justamente aqui, talvez, o que se espera com essa ratificação da OIT 190, assim o mais breve possível, e já essa implementação agora em março dessa nova lei, é mudar essa cultura, porque hoje acontece muito assédio e muita violência no trabalho e as pessoas veem, os gestores veem, todo mundo enxerga o que está acontecendo e o pessoal faz de conta que isso não existe. Tá? É um monstro que a gente tem que destruir no trabalho. Mas antes de fazer uma denúncia de assédio moral, sexual, é importante comprovar, tá? Obter comprovação de que isso está acontecendo. Como? Através de mensagens, vídeos, gravações. Tudo aquilo que pode provar, né, junto com a sua declaração de que o fato está ocorrendo. Então, caso o assédio ocorra na presença de outras pessoas, também é importante o testemunho, né, dessas outras pessoas, para que elas possam ser ouvidas e aí em alguma outra apuração que venha a ocorrer. Segue aí uma sugestão importante, pessoal. Tá? Todas as empresas
que elas tenham uma placa em alguma sala, ou se tiver já um local reservado, né? Ou se não for uma sala, mas um local reservado onde a CIPA ela possa ter fisicamente já o ambiente, para que se torne visível, e aí que nessa placa seja colocado o nome Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, ainda que não tenha política de assédio, mas já coloque isso na placa. Jonas, mas a minha empresa ela não tem CIPA, porque não atingiu o dimensionamento para eleição. Pessoal, não é porque não tem uma eleição na CIPA, da CIPA, na sua empresa, que a sua empresa não precisa ter uma CIPA. Porque a CIPA ela já é obrigatória a partir de um empregado contratado em regime CLT, independentemente do risco, do grau de risco da empresa. Então, isso é muito importante. A única pessoa que tem ali, tá? Vamos supor que seja uma pessoa só, essa pessoa ela vai ser o representante da CIPA. E aí o que acontece? Essa pessoa que vai conduzir todo o programa de segurança do trabalho que precisa ser conduzido pela CIPA. Que não tem um técnico de segurança na empresa, ok, mas precisa ter uma CIPA. Então essa é uma das sugestões aí já para imediatamente, né, até mesmo antes do plano ficar pronto, o plano de boa conduta ali, já colocar para que os trabalhadores já comecem a ter uma noção do que é isso daqui. E assim, pessoal, façam tudo com registro fotográfico, façam relatório, batam foto do dia que foi colocado, façam uma reunião de segurança com os trabalhadores, peguem as assinaturas de quem estava presente, coloquem fotos no relatório para comprovar que vocês estão fazendo. Não façam as coisas só por fazer e achar que vai ficar tudo certo, porque não vai. A gente precisa começar a comprovar tudo aquilo que está na legislação. Desde o ano passado, né? Desde o ano passado que já se começou a falar em gerenciamento de riscos ocupacionais, efetivamente. Então, finalizando o encaminhamento, no dia 23 de março de 2023, todas as organizações, sem exceção, deverão ter implementado a política de prevenção e combate ao assédio e outras formas de violência no trabalho. Deixo a sugestão para vocês acessarem o site do assediomoral.org.br. Continuem acompanhando o Instagram Trabalho e Vida. E eu espero aí que realmente esse conteúdo tenha feito sentido para você. Se você gostou, compartilhe aí com mais pessoas. Vamos compartilhar a segurança. E um forte abraço. Até a próxima.